Graça e paz. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando a respeito de um personagem bíblico muito importante, que é Jacó. Vamos falar um pouquinho a respeito da história dele, e eu quero ler um texto que está aqui em Gênesis 32, o versículo 28, quando ele está ali no Val de Jaboque e que ele luta com um anjo. Todo mundo conhece, tem até um hino, que fala que Jacó lutou com um anjo. E aí o verso 28 fala assim: Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. Muitas vezes a gente lê esse versículo aqui e lê a Bíblia, corriqueiramente, ou lê de uma maneira mecânica, ou às vezes até prestando atenção, mas às vezes não faz as perguntas certas, né? Ele lutou, ele prevaleceu contra quem? Aqui está dizendo, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Então ele não lutou apenas com Deus, ele lutou também com os homens. Ele não lutou apenas com o anjo, mas ele lutou também com os homens. Como assim, irmã? Essa luta de Jacó, ela começa desde o ventre da mãe dele. Quando a mãe estava grávida, Deus falou com ela, No teu ventre há duas nações, e eles lutam entre si, e o menor servirá ao maior. Então, antes mesmo de Jacó nascer, Deus conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele sabe tudo que vai acontecer na nossa vida, todas as situações, e ele já antecipou, Ele já falou ali para Rebeca o que iria acontecer, que o menor, que o menor seria colocado como cabeça, que o maior seria o menor. E aí nós vemos em toda a história, de Jacó, nós vemos que ele começa essa luta e como que ele desejou a bênção da primogenitura. Ele sempre quis essa bênção, Desde o ventre ele já estava lutando por essa bênção. E quando chega a um certo ponto, ele vira para Esaú e fala, que Esaú pede para ele uma comida, diz que Esaú fala que estava com muita fome, e aí Jacó fala para ele assim, então me vende a tua bênção da primogenitura. Está no 25:33, fala assim, então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E às vezes a gente não entende, porque já Esaú, a própria palavra de Deus, o próprio Deus fala em Hebreus, eu quero ler aqui Hebreus 12, o versículo 16 e 17 fala assim, e ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, e ninguém seja devasso ou profano. Por que ele era profano? Porque, se você vê, Esaú era um homem que ele se casou com duas cananeias. Isso não estava no propósito de Deus. Por quê? Porque a nação de Israel era uma nação monoteísta, ou seja, servia só um Deus. Se ele casasse com cananeios, os cananeus serviam a vários deuses e eles tinham várias práticas pecaminosas que Deus queria que a nação de Israel ficasse longe daquelas práticas, longe daquelas situações. E Esaú então vai e casa com duas cananeias. E aí o verso continuando aqui em Hebreus, o 16, vou ler de novo. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Foi rejeitado por quem? Quem que rejeitou ele? O próprio Deus. Porque só Deus pode ver o coração. Fala aqui, por quê? Porque ainda, que vendeu por um prato de lentilha sua oferta, porque não achou nele lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas buscasse. Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus sabe se há arrependimento ou não. E Deus olhou para o coração de Esaú e viu que não havia arrependimento. Que Esaú, ele não fazia nenhuma questão da bênção da primogenitura. Ou pelo menos ele não fazia nenhuma questão da bênção espiritual. Porque a bênção da primogenitura, o que é a bênção da primogenitura? A bênção da primogenitura é que o primogênito, ou seja, o filho mais velho, ele herdaria do pai a bênção espiritual e também
a bênção material, porção dobrada de tudo aquilo que o pai tivesse. Então ele recebia porção dobrada, como se ele fosse 2 filhos, né? Um filho recebia a herança de 2. Então essa era a bênção da primogenitura. Porém, Jacó ele não estava preocupado com a bênção material, ele estava preocupado com a bênção espiritual. Ele queria continuar. Ele ouvia a história, né, de Abraão, do seu pai contando como que Abraão saiu de Ur, o que aconteceu, como que veio essa promessa sobre ele, como que Deus falou. Isaac contando para Jacó a história de, né, não somente para Jacó, mas também para Esaú, como é a fé de seu pai, e também o próprio Isaac, tudo que, as experiências que ele teve com Deus. E Jacó desejou isso também no seu coração. Desejou isso no seu coração. Só que a sua mãe, ela quis dar uma ajuda para Deus. E a pior coisa nossa é querer ajudar Deus. Porque se Deus já tinha dito que o menor ia servir o maior, precisava da mãe ajudar? Não. Não, ainda que nós vemos aqui que na palavra, se você não conhece a história, leia a partir do 27 até o 34, você vai ver essa história, né, de Jacó. No capítulo 27, Isaac manda Esaú fazer um guisado e fala que quando ele voltasse com o guisado, o abençoaria com a bênção da primogenitura, que abençoaria ele. Só que a mãe, né, Rebeca, ouviu tudo e falou com Jacó. Jacó, olha, você vai me trazer uma caça, você vai pegar um cabrito ali, eu vou fazer o guisado, como Esaú faz, e você vai enganar o seu pai. Você vai entrar como se você fosse Esaú. Só que Rebeca não precisava fazer isso. Ainda que Esaú chegasse com a caça e que Esaú entrasse ali para ser abençoado, se Deus já havia dito que a bênção seria sobre o menor, que fosse naquele momento, assim como Isaac já tinha tido uma experiência com Deus, quando Abraão estava ali com o cutelo já para matar Isaac, Deus bradou do alto céu e falou: não mates o menino. Ainda que isso acontecesse, que na hora dele abençoar, Deus falasse com ele: olha, a bênção não é para esse. Mas o problema é que nós queremos ajudar Deus. E às vezes nós atrapalhamos toda a história. E o que acontece? Rebeca quis ajudar Deus e aí ela acaba, né, trazendo essa situação. E nós vemos que o próprio Jacó fala com ela, né? O próprio Jacó fala com ela no verso 12. Porventura me apalpará meu pai e serei os seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Ou seja, a mãe dele está dizendo: olha, que a maldição caia sobre mim. E realmente, né, nunca mais ela viu o filho que ela tanto amava, que era Jacó. Porque Jacó, então, agora, ele recebe a bênção da primogenitura. E quando Esaú fica sabendo, Esaú, então, agora que ele era um homem violento, Esaú, então, fala que ia matá-lo. E a mãe teve medo, né, por Jacó, então tem que mandar Jacó embora. Jacó vai para outra terra, né, para a Mesopotâmia, onde seu irmão morava, Labão, e ela manda Jacó para lá, e lá Jacó, ele passa 20 anos, e nesses 20 anos Rebeca morre, e ela nunca mais vê Jacó, ou seja, ela recebeu uma maldição mesmo, né, de não poder acompanhar a vida do filho. E o interessante, irmãos, é que às vezes a gente pensa assim, que Jacó ele foi tão mal, né? A gente às vezes não para raciocinar, né? Que Jacó, no hebraico, a palavra Jacó, os tradutores traduziu para nós como usurpador, enganador. Só que em hebraico, a raiz da palavra, do nome, que lá fala Iacó, né? É calcanhar. Essa é a raiz do nome. E aí, o que acontece? Mas é lógico que ele enganou realmente o pai. E nós vemos aqui, Deus estava tratando com Jacó, Deus estava castigando Jacó. Irmãos, Deus é um Deus de amor. Deus estava forjando o caráter de Jacó. Eu sempre gosto de dizer que Deus olhou para Jacó e Esaú, e ele viu que Jacó tinha um caráter moldável, enquanto Esaú não tinha. Jacó, ele podia trabalhar na vida de Jacó, e foi o que ele fez. Quando nós vemos aqui, quando Jacó está fugindo,
Em Gênesis 28, fala assim, vou ler só o verso 15. É um sonho que ele tem com Deus, depois você leia. Ele deita, né? E ele tem um sonho, e aí Deus fala com ele. E no verso 15, Deus fala com ele assim: eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que eu tenho falado. Ou seja, Deus falou com ele assim: ó, eu sou com você, eu vou te guardar. E se nós vermos agora, passa 20 anos Jacó na casa de Labão. Labão era um interesseiro, né? E Labão, primeiro Jacó ele tem que trabalhar para casar com Raquel, que ele se apaixona por Raquel. Labão engana ele, entrega Lia. Aí ele trabalha mais 7 anos para Raquel. Ele trabalha 14 anos, né? Pelas filhas de Labão, ele casa com as duas. E mais 6 anos ele trabalha como empregado. Só que o salário dele foi mudado 10 vezes. Labão falava com ele assim: olha, salpicadas, as ovelhas salpicadas vai ser tua, vai ser o seu salário. Aí Deus o abençoava de tal maneira que todas as ovelhas nasciam salpicadas. Aí Labão falava: não, tá certo, não. Então as suas vai ser as malhadas. Aí Deus abençoava tanto que nascia todas malhadas. E assim, Deus prosperou Jacó de uma maneira que Jacó saiu com muita riqueza da terra de Padã Arã. E quando Jacó ele chega aqui nesse momento, e quando ele sai de Padã Arã, porque Deus fala para ele: Jacó, volta, é momento de você voltar. Só que Jacó, como que ele volta? Jacó ele volta, ele volta para quê? Ele volta para encarar o seu passado. Por quê, irmãos? Nada fica sem ser resolvido. Então Jacó ele volta, né, para enfrentar o seu passado. E nesse momento, né, em que ele volta, naquela época, né, não se matava apenas uma pessoa, ele saiu jurado de morte por Esaú. Naquela época se matava toda a família. E ele pensou: agora eu tenho 2 mulheres, eu tenho 12 filhos. Fora de Ná, né? 13 filhos. E aí, como é que vai ser? Eles vai matar todos os meus filhos. Então nós vemos que chega um Jacó ali no val do Jaboque, um Jacó com medo, com sentimento de medo, com sentimento de insegurança, com medo de encontrar com seu irmão, de enfrentar agora, né, o seu passado, com a dor, né, de ter saído fugido, a dor do isolamento, com uma sensação de perda, né? A sua mãe morreu, ele não pôde ir lá velar sua mãe, ele não pôde ir lá ver sua mãe nunca mais. Então ali ele estava quebrado, olhando para os filhos dele, pensando assim: agora se Esaú vier, Esaú agora é um homem poderoso, ele vai matar. Né? Qual deles será que ele vai matar? E nós vemos ele dividindo as pessoas, o povo, dividindo para aqui e para ali. E aí ele chega nesse val de Jaboque com uma mistura de sentimento, de perda, de isolamento por tantos anos longe da família, longe do pai, longe da sua gente, da sua cultura, da sua maneira de viver, com medo, com insegurança, com aquele pavor mesmo de morte. E aí, quando ele está ali naquele monte, quando ele está ali, né, e ele luta com esse anjo, e esse anjo, então, a noite inteira, a palavra de Deus fala que ele lutou a noite inteira, a noite toda. O que ele queria? Ele queria a bênção, ele queria ser restaurado, ele queria ser transformado, ele não queria ser mais aquele fugitivo errante, ele não queria mais viver aquela forma que ele viveu, ele queria agora continuar a história, né? Ele queria agora que nele fosse cumprido tudo aquilo que havia sido prometido, né? Da sua descendência, ele queria voltar para sua terra. E aí, o que acontece? A palavra de Deus fala que ele luta ali a noite inteira e o seu caráter ele é mudado. Por quê? Porque ele teve que se despedir de tudo naquele momento. Não era o Jacó rico, não era o Jacó mas era o Jacó que havia saído enganando seu irmão, era o Jacó que estava sobre ele uma sentença de morte, era o Jacó que estava ali com uma família com medo de toda a sua família morrer, de seus servos morrerem, porque não ficava nada, eles matavam tudo, era para acabar com a pessoa e com toda a sua descendência.
Então ele luta ali, ele enfrenta todo o seu passado, ele enfrenta tudo aquilo que ele levou, tudo aquilo que ele deixou para trás, e agora ele tem que passar por esse val de Jaboque. Todos nós temos um val de Jaboque. Todos nós temos situações em que nós temos que correr atrás, que nós temos que prevalecer, que nós temos que nos posicionar. E agora era a hora de Jacó se posicionar, e Deus falou com ele: vai, vai, vai. Deus mandou ele ir. E ali, então, ele se despiu de todos os seus medos, das suas angústias, e ele agora, Deus faz com que ele lembre, né? Ele fala: quem é você? Seu nome? Ele diz: Jacó. Então você não vai mais chamar Jacó, você vai chamar Israel. Por quê? Com Deus lutaste, e com os homens, e prevalecestes. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! No hebraico, essa palavra prevaleceste é você pode. E eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, você pode. Você pode se despir das suas angústias, dos seus medos. Você pode enfrentar, se você deixou um passado para trás, algo que você precisa perdoar, algo que você precisa ressignificar na sua vida. Eu quero dizer, você pode. Você vai prevalecer. Você pode prevalecer como Jacó prevaleceu. Porque a bênção do Senhor, né? Assim como Deus falou com Jacó, a minha bênção, eu vou com você, eu estarei com você, e todas as palavras que eu falei, eu vou cumprir na sua vida. A mesma palavra Deus traz para mim e para você nesta noite. Deus, ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele nos prometeu, ele vai cumprir. Mas cabe a nós enfrentar como Jacó fez. Jacó foi para o val de Jaboque. Jacó se despiu dos seus medos, das suas angústias, né, dos seus pensamentos de perdas, do seu caráter que ainda precisava ser forjado. E Deus faz agora o quê? Um Israel. Que você possa entender também que você pode. Seja lá qual a situação que você esteja vivendo, seja lá qual for o seu medo, seja lá qual for a sua angústia, seja lá qual for a situação que você precisa enfrentar. Talvez não é uma situação que seja uma situação de morte como Jacó, de vida ou morte, mas talvez é uma situação também que para você é complicado, mas sabe de uma coisa? Deus é contigo. Amém? Que Deus continue abençoando você de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Te abençoo com toda sorte de bênção. Que paz e prosperidade esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.